serás paciente, principalmente nos dias atuais, onde a gente tem lidado com guerras, né, rumores de guerras, ou seja, a presença do mal, né? E a gente tem visto e percebido tantas dores. Falar de paciência é falar de algo indispensável aos nossos corações. Nós vamos iniciar o nosso estudo a partir de O Livro dos Espíritos, lá na questão 636, aonde Allan Kardec, junto aos instrutores do além, estão conversando a respeito do bem e do mal. Os espíritos, depois que Kardec pergunta se o bem e o mal são absolutos para todas as criaturas, os espíritos nos dizem assim: a lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição da criatura. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Essa pergunta para nós, ela, né, é uma referência muito importante para a gente entender que no universo, né, Deus ele estabeleceu referências bem seguras a respeito do que é o bem e a respeito daquilo que representa o mal. Não existe uma confusão por parte de Deus. Dentro do dinamismo da criação, existe aquilo que é o melhor. E existe também aquilo que não é recomendado, aquilo que a gente, de tal maneira, não é orientado a fazer. Levando em conta isso, pensando que existe uma régua divina que nos orienta, que nos instrui, a gente pode observar a nossa vida. Às vezes acontecem coisas que não estão corretas. Em muitos momentos acontecem, né? A gente passa por experiências que não estão corretas. O mal nunca terá justificativa. Quando a gente pensa, né, nessas experiências, tem umas que não estão corretas. O mal nunca terá justificativa. Ele pode ser explicado, mas justificativa para a sua prática, isso já não existe. Paciência, e aqui, né, um dos pontos que a gente precisa considerar, não é aquilo, né, não é a aceitação do mal, é o cultivo do bem, em meio à presença do mal que nos cerca, né? Quando a gente pensa em paciência, ela será necessária em duas ocasiões, em dois gêneros de experiência. Quando a gente lida propriamente com o mal e quando a gente está em contato com a dor. Então, pensando sobretudo nessa paciência, que é o trato com o mal, ela nunca representa a concordância, conivência com aquilo que está equivocado. Porque não existe, né, conforme os espíritos também vão dizer, não há sofisma que torne o mal um bem. Então, há determinados corações que às vezes se equivocam mesmo e tomam posturas, tomam atitudes e caminhos que a gente precisa considerar. Isso aqui não está correto. Só que a paciência é um meio de administrar uma experiência em que nós vamos interromper aquela onda, né, às vezes de leviandade, de agressividade, de crueldade, para construir uma nova perspectiva. É a interrupção do mal para dar espaço ao surgimento do bem. Então, em nenhum instante, a paciência ela concordará com o equívoco alheio. Né? Nesse universo divino, a gente tem referência. Existe um estado perfeito para as coisas, existe uma indicação divina, e ela se sustenta a partir do bem comum. E na nossa convivência, por vezes, principalmente com aquelas almas que a gente vai lidando todos os dias, em muitos instantes, a gente acaba, né, percebendo. Às vezes a gente pode ser um pouco violento com alguém, os outros com a gente, né?
tem um instante de tensão, a gente escapole umas palavras que depois a gente pensa, nossa, né, isso aqui não foi adequado. Só que aí é preciso a gente pensar em um outro ponto, né? O mal só ouvirá a presença efetiva do bem. Não existe um outro meio da gente construir um clima melhor se não for através do bem. Dentro do sistema divino, né, imutável, perfeito e harmônico, a virtude ela como que satisfaz, a necessidade da ordem. A virtude foi projetada porque ela é o único meio que a gente tem de garantir a ordem na vida. Não existe um outro caminho. Somente a virtude pode assegurar a harmonia entre os corações. Somente ela pode instaurar um clima, né, de beleza, um clima de paz entre os corações. E isso, de tal maneira, né, é importante a gente pensar, porque, né, não será através da agressividade. Imagina um pai, uma mãe, às vezes quer educar e pensa assim, né, vou ter que mostrar, né, o meu filho não está me respeitando, eu vou ter que ser, às vezes, né, a gente confunde firmeza com agressividade. Uma coisa é você ter uma postura firme, mas às vezes a gente compensa, né, a nossa dificuldade de lidar com a experiência na força. E não é a força que resolve. Não é o espírito da força, no dizer de Emmanuel. É a força do espírito que se traduz na virtude. Porque toda vez que a gente faz um movimento virtuoso, nós estamos cultivando aqueles que nos cercam. A gente está lançando sementes. Pode ser que elas não vão ali, né? E, logicamente, elas não vão dar um fruto efetivo, mas a gente lançou elas na terra da alma. Não existe propriamente dito a ingratidão, né? Existe a gratidão tardia. As pessoas, mesmo aquelas que não reconhecem o nosso esforço no instante, pelas vias da própria vida, tornarão depois. Da mesma forma que a gente se volta, né, logicamente, para muitos espíritos que cooperaram em favor da nossa evolução, para a gente agradecê-los, porque em algum momento eles nos cultivaram no espírito da virtude, e aquilo ali, por mais que o tempo passasse, permaneceu como luz inapagável em nossos corações, porque alguém decidiu efetivamente cuidar de nós. Imaginemos nesse capítulo, lidar sobretudo com os corações, né, que às vezes estão numa postura continuada. E dentro de casa é muito bom, né? Às vezes é aquela toalhinha que o outro deixa em cima da cama, às vezes uma mania que o outro tem. A gente tem várias coisas disso na convivência. E, naturalmente, né, quando você lida com experiências dessa natureza, a gente passa por desafios, às vezes íntimos, porque, né, ainda mais quem é perfeccionista, quem tem, né, um rigor muito grande pela limpeza, que, né, o simples indício de uma bagunça, de uma desorganização, de uma sujeira já causa uma convulsão íntima, um colapso interior. Sobretudo nessas circunstâncias, falar de paciência é falar de uma coisa, às vezes, desafiadora. Porque, às vezes, a pessoa costuma pedir o outro, né? Não faz isso, vamos organizar desse jeito. E nem sempre o outro escuta. Aí você fala uma vez, aí acontece. Aí o que naturalmente vai acontecendo? A alma, ela vai, né, enrijecendo-se. E a tendência é a agressividade aumentar. Então, assim,
o outro já olha aquilo ali, já desperta uma ira imensa, um estado de cólera íntimo, que às vezes é complicado, né? E a gente já vai percebendo um desgaste, porque aí a pessoa, às vezes, por uma coisa mínima, aparentemente ela está num desequilíbrio muito grande, mas em muitos instantes, aquele desequilíbrio que desagou-se ali, aquele estado de cólera, é fruto de muitas vezes que foi acontecendo, que foi acumulando-se. A alma em si, né? Quando a gente não consegue cuidar da nossa intimidade, desfazendo, né, esses nós que vão dando, a gente infelizmente vai penetrando, a gente vai penetrando um quadro um pouco mais delicado. A gente vai entrando dentro, né, de uma perspectiva aonde essa agressividade, às vezes, ela vai crescendo. Aí, às vezes, né, o Luiz está colocando aí, o silêncio é o remédio na agressividade. Mas é curioso a gente pensar, às vezes a gente não fala, mas aquilo ali fica remoendo. Então, às vezes a gente precisa também refletir na necessidade do diálogo. Só que falar quando a gente está sob o efeito da irritação é um desastre, porque a gente perde a medida, a gente perde a mão. E a tendência da gente extrapolar e machucar o outro também já está uma situação desconfortável e a gente não conseguir entender a medida é muito complicado. É por isso que a gente precisa ter a maturidade de dialogar, mas entender um instante da conversa, porque a alma ela vai pedindo, né, essa renovação. A gente precisa reciclar, porque tem coisa que vai virando lixo psíquico, que vai incomodando a gente. E aquilo ali, né, vai criando uma situação um pouco mais delicada. Se a gente convive com alguém e o jeito do outro, né, como que nos incomoda, é justo que a gente avalie a nossa condição íntima e a gente comece a perceber o outro, não só naquilo que nos desagrada, mas também a vê-lo integralmente, porque às vezes a gente vai se fixando em determinada parte e aquilo ali vai resultando, né, num desconforto mais delicado. Quando Emmanuel ele define o mal, ele diz assim: o mal representa os nossos desequilíbrios à frente da lei. A virtude é a expressão do equilíbrio. É a expressão do equilíbrio em qualquer experiência. O mal é o desequilíbrio. É quando a gente perde a medida. Então, imaginemos, tem coisas que estão erradas. Só que, movidos pela agressividade, a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente, se valendo do pretexto de que o outro está errado, a gente pode complicar-se demasiadamente. Tudo que a gente desorganiza na didática divina, né, a gente tem que reorganizar. Isso no plano moral, material, é da lei. Somos responsáveis. É justo, então, que avaliemos, porque administrar uma experiência, lidar com o contato do mal, não é fácil. Não é fácil. Só que, a depender de como a gente lida com ele, a gente se desorganiza e se complica. Por isso que a paciência, ela sempre será, né, a estrada mais acertada, porque representa muitas vezes, né, não como a gente já ponderou isso, em nenhum instante a gente está concordando com o que aconteceu, mas a gente, ao entender que aconteceu, a gente precisa criar um outro clima. Imaginemos que alguém, né, está nesses desequilíbrios. Tem pessoas que são do estupim mais curto e tudo mais, aquela coisa, e lidar com pessoas que, né, têm os passivos agressivos. Hoje em dia tem terminação para tudo, pessoas tóxicas, enfim, né, independente das nomenclaturas. Pensemos no exercício das nossas experiências, da nossa humanidade, porque todo mundo está aprendendo. Mas, logicamente, a gente, ao lidar com determinados corações, se não a gente, né, que às vezes tem
estão andando, né, como que sobrecarregados, às vezes num certo esgotamento, as pessoas um pouco mais reativas, mais impulsivas. Se a gente se der conta, né, olhar um pouquinho além, né, dessa camada externa que se apresenta, dessa reatividade, às vezes a gente vai perceber almas em trânsitos íntimos dolorosos, corações que estão carregando decepções, corações que estão carregando traumas, corações que estão carregando dificuldades. Por detrás da carapaça dessa aparente crueldade que a gente observa, a gente também, né, em muitos instantes, pode se deparar com almas, né, marcadas por uma dor, por um sofrimento. Ó, nosso querido Felipe de Souza aí, bom dia, amigo. Então, a gente é chamado a pensar, a avaliar as experiências com essa régua divina, porque o único jeito da gente caminhar com mais serenidade, com mais entendimento, é a gente se valendo do bem. Ninguém, né, que compactua com a agressividade, sendo mais agressivo, ninguém que o outro em agindo de maneira desonesta e sendo desonesto também, está na caminhada, está colaborando em favor de si mesmo. A paciência pode ser muitas vezes o mais difícil, mas é também aquilo que efetivamente pode libertar-nos de reparações dolorosas, pode libertar-nos do clima um pouco mais complicado. Só que aí a gente pode pensar, como ser paciente? Eu tenho que, né, tem que ser paciente em todas as circunstâncias. O grande erro e equívoco que às vezes a gente lida, né, é que a gente não entendeu muitas vezes o desenvolvimento da virtude. Então, a gente assume para nós o seguinte: eu tenho que ser paciente com o outro. Isso é uma catástrofe assim no nosso cotidiano. Por quê? Porque quando eu digo eu tenho que ser paciente, eu estou partindo muitas vezes da desconsideração do meu próprio nível de paciência já desenvolvido. Então, a gente às vezes vai querer forçar uma coisa que ainda nós não conquistamos. A primeira coisa é compreender, né, que a alma, nas suas fibras íntimas, ela foi desenvolvendo uma força, né? E tem experiências que a gente já vai dar conta de suportá-las. E aqui, quando a gente pensa em suportar, é dar suporte, ou seja, a experiência está acontecendo e a gente consegue dar-se suporte no momento que está acontecendo. Então, a gente permanece seguro, a gente permanece sereno. Tem experiências que a gente já dá conta, porque a gente já desenvolveu isso. Mas tem outras experiências que pode ser que a gente seja levado ao limite e perceba, nossa, essa daqui foi um pouquinho além do que eu dava conta. Essa experiência aqui, ela é um pouco mais desafiadora. A virtude se apresenta, se irradia e naturalmente, né, a gente vai percebendo que a nossa alma, nesse exercício de apresentar-se, com essa disposição sincera de entregar-se à vida, de dar-se à obra do bem, ela vai, né, dia a dia, momento a momento, amplificando-se. A gente apresenta o que é para a experiência nos trabalhará. Como academia, você dado que tem, e a partir disso, né, no plano de exercício, a gente vai interiormente sendo respondido. Só que a paciência, ela não é um exercício egóico. Não é tipo assim, eu quero ser paciente. E aí eu vou ser paciente. Ela é consequência de um movimento que eu faço. Qual é esse movimento? E aqui há um detalhe importante, né? Deus estabeleceu no universo um clima de família. Nós estamos lidando não com espíritos, né, que de alguma forma
para nós eles deverão ficar bem longe, né? Que é muitas vezes a nossa vontade em determinadas almas. A lei do amor impera como atração, nos convidando a estar mais perto. Só que é claro que tem os espinhos. E como porcos espinhos que somos, em termos emocionais, ainda tão espinhentos, a gente vai se encostando, né? Às vezes, né, uma dificuldade do outro, um desequilíbrio do outro nos afeta, o nosso desequilíbrio o outro. A virtude a gente desenvolve todas as vezes que a gente está disposto a suportar o que somos e o que os outros são. Quando... Ó, minha mamãe aí. Bom dia, mamãe. Benção. A virtude, ela é consequência da vontade, né, que o Espírito foi administrando na direção da união, na direção da conexão, na direção do amor. Todo movimento que a gente faz de conexão ao outro, fala, não, olha, o outro tem esse defeito, tem essa dificuldade, mas eu estou disposto a auxiliá-lo, eu estou disposto a conviver. É esse movimento de entrega, esse espírito íntimo de conexão, é que permite que os caracteres da alma eles sejam formados. Porque essa disposição íntima, ela é o afinar da instrumentalidade da alma, para que não mais o desequilíbrio possa se manifestar, mas pouco a pouco essa harmonia celeste de alguém que decidiu oferecer a sua melhor parte para o outro. Ou melhor, oferecer-se ao outro na sua melhor e também nas suas dificuldades. A virtude é uma decisão, né? Ela é construída a partir da decisão do coração. Quem entende, olha, o outro tem limites. Às vezes ele está com dificuldades nessa ou naquela área, mas a gente se mostra disposto para cooperar, para ajudar, entendendo que nós também estamos. Então a gente vai apresentando-se. Às vezes a gente observa, nossa, né, aquela postura do outro está me afetando. E a gente vai preparando-se interiormente, né, procurando refazer-se. Porque se a gente não escuta essas vozes íntimas do coração, esses sinais eminentes, às vezes, imaginemos, a gente sai do plano do exercício relacional, que é o que nos traz fortalecimento ao coração, ao sentimento, e a gente entra num outro passo que é delicado, né? Tem pessoas que vão se arrastando na convivência, e se arrastar não é o caminho. Às vezes a gente pode, em algum instante, ser ferido nesse ou naquele ponto. Mas é justo a gente pensar, né? O apóstolo Paulo vai dizer, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. O apóstolo Paulo está pedindo para a gente se levantar. Por quê? Porque às vezes a gente está num nível de convivência, imaginemos, né? Às vezes no trabalho, a gente está percebendo que tem uma situação um pouquinho mais delicada, alguém mais impositivo, está lá, né, numa postura um pouco mais delicada. A gente precisa recuar um pouquinho, refazer-se, porque senão a gente não consegue, né? O espírito, ele tem seus limites de atuação. É um exercício da alma que vai se dando. Mas com o interesse, com a decisão, olha, o meu compromisso é de oferecer o melhor para os outros. É de estar nos momentos, entregar aquilo de melhor que eu tiver condições. A partir do momento que a gente assume esse contrato do bem íntimo, né, conosco, com a nossa consciência, naturalmente a alma ela vai transbordando daquilo que a gente já construiu. Porque acontece também que em muitos momentos a gente tem fibra para viver as experiências. Só que a gente nunca se dispõe a esse exercício, que é também um outro caso um pouco mais complicado. E aí a gente vive, de certo modo, num nível de inquietude. Serás paciente, diz Emmanuel. Não no sentido de tem que ser, mas apresenta-te para a obra da vida. Dispõe-te a viver e entregar o melhor. Aprendendo com o espírito do tempo, que vai nos instruindo, que vai nos ajudando.
A gente vai aprendendo a respeitar os outros nas suas medidas, na sua condição, como também a gente vai se respeitando. Sem, né, buscar, a gente não vai em busca de ser machucado de jeito nenhum. A condição ideal da vida é o bem. Nunca agressividade, nunca violência. Nós não somos, né, chamados a aguentar a violência. Não. Nosso compromisso é de estabelecer elos com a misericórdia, com a compaixão. E é por isso que a gente vê que Emmanuel destacando, em muitos instantes dessa mensagem, essa necessária paciência, que vai se apresentar para nós como fio condutor, como a chave, muitas vezes, para a gente sair de determinados enigmas, de determinados problemas. A paciência, muitas vezes, é um ato de renúncia. A gente renuncia às expectativas do outro ser como a gente gostaria que ele fosse para a gente. A paciência, muitas vezes, ela se manifesta no não cobrar, porque a gente sabe, né, que o outro ainda não tem condições de dar. A paciência é a compreensão da minha condição e do outro, para que a gente possa, né, viver aí respeitando, entendendo, olha, sei que nesses assuntos e nessas áreas aqui o outro ele, né, precisa tomar cuidado, e nesses e naqueles, porque a gente tem os gatilhos que vão se apresentando. E às vezes, né, essas reatividades que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, ter um pouco mais de consideração. A nossa alma, né, a nossa intimidade pede cuidado. Né? E paciente não é o que engole sapo, nem aquele que... Paciência não é a inação, é a ação na direção do bem. Não é o espírito que não faz nada e deixa tudo, né, deixa, né, as coisas correr soltas, mas é a alma que se prontifica para a vida e que vai entendendo a sua ação e a ação divina. É aquele que vai cultivando paz nas experiências, mesmo sabendo que aparentemente muitas vezes perdeu, porque o paciente às vezes ele perde. Mas Jesus vai dizer para os discípulos, no mundo a gente tem que saber perder. Saber perder por mal. E não ficar triste por causa disso. Parece que o outro está ganhando. Mas lembremos, tudo que a gente desorganiza, a gente é chamado a reorganizar. A gente às vezes planta sem consciência e colhe muitas vezes, né, no clima de uma certa tristeza e de uma certa penúria. É preciso estarmos mais conscientes da construção que a gente almeja. E é por isso que Emmanuel, os espíritos, né, vão considerar que a base da justiça, para a gente viver numa sociedade realmente justa, a gente precisa fazer para os outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Porque se eu não começo a plantar uma realidade diferente, não tem como a gente colher dela. Falar, nossa, eu quero viver em relacionamentos mais harmoniosos, mais fraternos. A gente precisa plantar. Ah, mas eu estou fazendo isso e a minha volta só tem, né, coisa difícil, só pessoa problema. Observemos. Quanto tempo de inconsciência a gente também não plantou desarranjo? Em quanto tempo de inconsciência a gente não cultivou os negócios mais difíceis? Agora a gente está plantando de outra natureza, em outra perspectiva, construindo outros caminhos, né? Dia virá que esse futuro, né, harmonioso, ele será edificado, mas é preciso constância no bem, paciência, né? É esse compromisso na constância, onde a gente vai respirando. O paciente não é aquele que muitas vezes não vai perceber-se diante da raiva, mas é aquele que, no nosso plano, vai olhar para a raiva e entender, olha, eu sei que você está aí, que você veio com uma energia transformadora. Não para destruir o outro, porque às vezes a gente se perde. Tem uma situação, tem um problema, e a gente se perde na agressividade, porque a gente mostra que a gente está menos interessado em resolver a experiência e às vezes mais interessado, né, em agredir.
Porque se o nosso compromisso é com a experiência, observemos o que tem que ser feito, o que tem que ser feito para que as coisas possam se resolver. Às vezes a gente quer, né, dar aquela farpa fraterna ali, né, antifraterna, na verdade, que é um pouquinho mais complicado e a gente precisa ficar atento, não podemos ser ingênuos. Imaginemos nas reuniões espíritas, né, sobretudo de diretoria, tá lá as pessoas tentando decidir. Às vezes vem agressividade e a gente perde de vista a situação e começa a atacar as pessoas. Na postura firme, não. Isso é violência, que a gente precisa observar. Jesus considerou, né, bem-aventurados os pacíficos, os pacientes, porque eles herdarão as terras de si mesmo, porque só no clima da paciência a gente observa equilíbrio. A virtude é a condição de equilíbrio da vida, que quando a gente vai aprendendo a abrir campo, né, o nosso mundo interno ele vai se reajustando. A gente vai desenvolvendo fibra moral para viver as experiências, né? E não que a gente deixe de ser afetado, mas a gente já tem alicerces íntimos para mantermos-nos de pé quando aquilo vem ao nosso encontro. Pensando isso não só na presença do mal, mas das dores que nos chamam muitas vezes na estrada da vida. A dor, ela agirá muitas vezes dilatando a nossa capacidade, a nossa resistência pessoal. É preciso permitir que a nossa irmã dor ela possa muitas vezes fazer o trabalho necessário dentro de nós, com a disposição da nossa parte de não nos entregarmos ao desânimo, mas antes, com a nossa disposição de viver, reconhecermos o aprendizado, o amadurecimento que poderá surgir interiormente pelo movimento que a gente foi fazendo. Como começamos, o universo ele tem referências. E no plano da alma, né, para que a gente viva em harmonia com a vida, a gente precisa pensar, a alma tem um funcionamento. Existem referências para o plano, né, do espírito. E é na compreensão do bem que a gente vai efetivamente se iluminando e se fortalecendo cada vez mais. Obrigado pela paciência e a misericórdia de nos ouvirem.